Eba, meu pato! Seja bem-vindo ao Manual de Sobrevivência do PAS, o curso organizado pelo Guia do PAS para te ajudar a entender a prova nos mínimos detalhes. E hoje, nós estamos começando um novo módulo aqui no Manual de Sobrevivência. Nesse vídeo e nos próximos, nós falaremos sobre a prova nos seus mínimos detalhes. Isso significa entender quais partes compõem a prova do PAS, você vai ouvir falar de parte 1, parte 2, entender os tipos de itens que podem cair, e com base nesse conhecimento, nós poderemos então realizar o cálculo da nota, o cálculo do score bruto, que é a nota em uma etapa do PAS. Então, teremos vídeos densos, com muitos detalhes, mas que são extremamente relevantes para a sua preparação, porque você realmente precisa entender os tópicos dos próximos vídeos. E para começar, eu já vou colocar o slide na tela neste exato momento e mostrar para você um pouquinho do panorama sobre as provas do PAS. Veja, o nosso pato vai dar um zoom, ele quer entender tudo isso nos mínimos detalhes. Ali você já está vendo que está escrito parte 1, tem uma outra prova falando parte 2, tem uma prova de redação. Cara, como assim eu vou enfrentar tudo isso no mesmo dia? Como é que funciona? Então, vamos lembrar que no PAS você fará, na verdade, do ponto de vista mais técnico, mais rigoroso, 9 provas. Nesse momento a pessoa fica, não, Rafael, o senhor está errado, porque veja, são 3 etapas, então vou fazer 3 provas. Calma lá, meu querido. Realmente são 3 etapas, o PAS 1, o PAS 2 e o PAS 3. Estamos carecas de saber isso. Só que dentro de cada uma dessas provas, meu amigo, nós teremos 3 desafios. Então, no fim das contas, 3 vezes 3, 9 provas quando você faz o PAS. Olha ali, PAS 1, primeira etapa. Você tem a parte 1, que é a parte de língua estrangeira. Inglês, francês ou espanhol, é uma das 3. Você tem a parte 2, que é a prova de conhecimentos, matemática, química, física, geografia, história, tudo, menos a língua estrangeira e menos a redação. Afinal, a redação está ali embaixo como a terceira prova. Se você observar bem comigo, esse processo se repete para a segunda etapa e para a terceira etapa. Então, nesse cenário, nós temos 9 provas do PAS. É uma estrutura que se repete a cada ano do triênio. Eu não vou falar de redação nesse momento, tá? Redação a gente terá um módulo mais para frente. Os próximos vídeos são realmente sobre a prova objetiva, as questões que você precisa assinalar a resposta e não sobre o texto que você deverá escrever. Então, falando sobre as questões, vale lembrar que a prova do PAS é interdisciplinar. Isso é muito importante. Não espere que na prova do PAS você vai encontrar uma área separada, escrito bem assim, aqui embaixo questões de biologia. Aí você vai andando e fala, opa, a partir daqui começa a prova de química, e anda mais um pouco e aqui começa matemática. Existem vestibulares que funcionam nesse modelo sim, mas não é o caso do PAS ou do vestibular tradicional do UNB. Provas que possuem um modelo muito semelhante, são organizadas pelo Sebrasp, e que, em vez de fazer essa separação em blocos, na verdade colocam as temáticas de matérias diferentes de maneira muito próxima, justamente interdisciplinar. Então, a prova é formada por blocos de itens, tá aqui no slide, que apresentam em comum um texto motivador e depois tendem a trazer diferentes matérias que abordam um conteúdo que estava naquele texto motivador. Esse é o padrão típico dos itens. Coloca ali uma reportagem e aí embaixo tem item de sociologia, tem um item de matemática, tem um item de química. Tudo isso falando sobre o mesmo texto motivador para a questão. Olha aqui na tela, um exemplo de um bloco de itens. O que você percebe aqui é que nós temos esse texto motivador, no caso era, se eu não me engano, uma breve reportagem, um breve artigo, e em seguida nós temos várias questões de certo e errado de diversas matérias. Não há uma regra assim, só pode vir história com sociologia. Não há nada disso, tá? Então, é da ideia do examinador a maneira como ele vai cobrar. Poxa, eu gosto de pensar esse conteúdo aqui sob a ótica da história, beleza? Mas eu sei que também tem uma interface com a geografia, com os conteúdos que o estudante vê nesse ano. Então eles misturam. Lembrando sempre que todo o direcionamento de conteúdo dentro de uma prova do PAS é feito com base na matriz dos conteúdos, a matriz de referência, de objetos de avaliação. Então, beleza, eles podem fazer a interdisciplinaridade, mas não é uma coisa completamente freestyle.
tem uma razão de ser. E quanto mais você estuda, mais você percebe quais são as relações que a prova pode criar dentro de um bloco de itens. Agora sim, você entendeu o bloco de itens e você deve estar olhando ali para alguma das questões. Olha, a questão 30, ela é só uma afirmativa. Veja bem, o termo estrategicamente, no primeiro período, reflete a opinião da autora do texto, e a motivação para o emprego desse termo encontra-se expressa no segundo período. Você viu que é uma questão que afirma uma coisa? Aí você teria que dizer se essa afirmativa presente na questão é certa ou está errada. Esse padrão aqui é o mais comum. Esse é o tipo de item mais prevalente na prova do PAS e na prova do vestibular tradicional. É o item de certo e errado. Mas não tem apenas esse padrão de item. Eu coloquei aqui um outro bloco da prova, e se você acompanhar comigo, você vai ver que a gente tem questões de múltipla escolha ali na direita. Então nós temos duas questões de múltipla escolha, que apareceram nessa página de exemplo que eu coloquei aqui para você. E ainda nessa página, você também se depara com uma questão discursiva, bem ali no canto inferior, em que você deveria realmente escrever um parágrafo com a sua resposta. Percebeu comigo que nos blocos de itens nós temos diferentes tipos de itens? O mais prevalente é o de certo e errado, mas a prova não se limita a ele. É diferente do Enem, só para ficar aqui num exemplo super comum, em que nós sempre temos o mesmo padrão para cada questão da prova, sendo uma questão de múltipla escolha, com 5 alternativas e o aluno devendo assinalar a correta. No PAS, temos várias possibilidades e você precisa entender os tipos de itens para entender o jogo que você estará disputando. Eu costumo falar isso. Conteúdo é uma parte muito importante, muito relevante, mas se você não entende o jogo, você vai ficar limitado e vai ser prejudicado por conta disso. Vamos agora entender mais sobre os tipos de item. Coloquei na tela o item do tipo A. Você vai ouvir sempre a gente falando assim, tipo A, tipo B, tipo C e tipo D. Então eu preciso te dizer qual que é cada tipo. O item do tipo A é o famoso item de certo e errado. Como você já percebeu nas imagens anteriores, a maior parte da prova do PAS é composta por item do tipo A. Nós temos aqui um print. É um pequeno trecho retirado do livro Manual de Epicteto. E em seguida, o item de número 74 nessa imagem é uma afirmativa. Você tem que ler isso e a pergunta que está ali implícita é certo ou errado? É só você perceber que o comando é julgue os itens seguintes. Então você tem que julgar se ele está certo ou se ele está errado. Tranquilo. Lembra que a maior parte da prova será assim, então você precisa se habituar com essa ideia de julgar afirmativas. Muitos alunos enfrentam desafio no PAS por ainda não terem, como eu posso dizer, uma experiência consolidada com esse tipo de pergunta. Eles estão sempre com a mentalidade de buscar uma alternativa que é a correta, e aqui o prompt, o comando que você tem, não é exatamente esse. Você precisa se habituar a esse tipo de questão. Saí do tipo A e fui agora para o item do tipo B. O item do tipo B, ele envolve assinalar uma alternativa numérica. Você vai marcar os números. Como assim? Ele vai te dar uma conta e você precisa assinalar qual é a centena, a dezena e a unidade do resultado daquela conta. Olha só, aqui no print temos o item de número 97. Considerando que o telescópio não sei o que, considerando a velocidade da Terra, pipipi, popopó, faça tal conta, multiplique o valor encontrado por 100. Após realizar todos os cálculos solicitados, despreze a parte fracionária e assinale no caderno de resposta o que você obteve. Então vamos supor, você vai lá, faz todas as contas e descobre, olha, deu o número 42. Tá bom, 42 é a sua resposta. No item do tipo B, não existe a letrinha A, 42, não existe a letrinha B, 36. No item do tipo B, você precisa marcar que você encontrou este número fazendo a sua conta. Eu coloquei ali em cima um detalhe, tá? Item do tipo A, o de certo e errado, é a maior parte da prova. Item do tipo B é bem menos frequente. Então, não pense que a prova toda eu vou ter que fazer questões assim. Não é desse jeito. Só estou te dizendo até esse momento que existem questões deste padrão na sua prova. Vamos continuar aqui mais um pouco, meu pato. Já foi tipo A, tipo B, e agora item do tipo C. O item do tipo C é de múltipla escolha. Você tem sempre 4 alternativas e deve marcar aquela que está correta conforme o comando da questão. Então aqui um exemplo. A formação de ilhas oceânicas ocorre principalmente da... E aqui 4 alternativas. A, erosão de montanhas submersas. B, deposição de sedimentos. Você percebeu que é uma questão mais parecida com a prova do Enem. A prova do Enem você tem que marcar ali a alternativa correta. É um modelo de múltipla escolha. No caso do PAS, são questões relativamente frequentes, tá? Então,
O tipo mais comum de todos é o de certo e errado, e em segundo lugar vem a questão de múltipla escolha. É muito comum que em cada bloco de questão do PAS venha pelo menos uma de múltipla escolha. Então vai lá 3, 4, 5 itens de certo e errado, e finalizando bem ali no finalzinho mesmo, um item de múltipla escolha. Isso não é uma regra, eu só estou te dizendo sobre o padrão mais habitual que a gente encontra nas provas anteriores e que, portanto, indica muito qual pode ser o padrão da sua prova oficial que você vai enfrentar fazendo o PAS. Eu coloquei ali um detalhe e eu ainda não falei dele, o detalhe sobre fator de correção. Segura um pouquinho que daqui a pouco a gente vai falar desse tema. Por enquanto, só coloca esse termo na sua cabeça, essa ideia de fator de correção, tudo bem? Vamos prosseguir aqui, meu pato. Para finalizar os tipos de itens, nós temos o tipo D. E esse é fácil de lembrar. D, você vai pensar em discursivo, desenho. São questões abertas. Neste exemplo que eu coloquei aqui no print, é uma questão mais para as humanas, tá? Você tem um discurso, você tem que escrever um parágrafo ali, fazendo o que eles pedem. Ok, sua resposta é corrigida com base em critérios objetivos que a prova define. E aí você terá este seu parágrafo avaliado pelos corretores. Olha, a questão do tipo D não é extremamente frequente. Pelo contrário, na verdade é uma ou no máximo duas questões discursivas por prova do PAS. Então realmente é algo pontual. Não fique com a cabeça de que, nossa, no PAS eu vou ter que fazer várias questões discursivas. Não vai. É diferente de provas que tem segunda fase e a segunda fase é majoritariamente discursiva. No PAS não é assim. Você está fazendo ali a prova, você tem uma ou no máximo duas questões discursivas e fica por isso. Beleza, meu patinho. Agora você já tem a contextualização dos 4 tipos de itens que caem na sua prova. Eu resumi tudo aqui nesse slide e eu vou falar neste momento sobre aquele tal fator de correção. É aqui que o jogo começa a pegar. A situação fica um pouco complicada quando a gente fala desse assunto. Veja, item do tipo A, item de certo e errado, eu coloquei ali do lado em verdinho, tem fator de correção. O que significa isso? Significa aquela famosa frase que talvez você já tenha escutado sobre o PAS. Abre aspas, questão errada anula certa. Basicamente, quando você pensa em uma prova tradicional da sua escola, ao errar uma questão, você não era penalizado. Se fosse uma prova de 10 itens, lá na sua escola, no modelo tradicional, sem seguir o modelo PAS, Sebrasp, e dos 10 itens você acertou 5 e errou 5, a sua nota seria 5 pontos, né? Considerando que todos os itens tivessem o mesmo valor. Você chegou na metade da nota, 5 pontos. Só que no PAS, você tem esse risco de ser penalizado quando você erra uma questão. Então, cada questão que você está acertando, você ganha o ponto. E isso na questão de certo e errado. Foi lá, ganhou ponto, ganhou ponto, ganhou ponto. Beleza. Quando você erra, em vez de ficar por isso mesmo, só não ganhar nota, eles vão lá e falam, opa, isso daqui vai para o saldo que será descontado. Então, é essa história de questão errada anula certa, porque os seus erros são descontados, você perde nota quando erra. Essa diferença é talvez o principal aspecto de dificuldade na prova do PAS. Se eu pudesse listar o que atrapalha as pessoas quando a gente está diante do método Sebrasp, é o fator de correção. Por quê? A partir do momento que você sabe que tem essa regra, cada alternativa que você vai marcar torna-se um jogo. Putz, será que é certo? Será que é errado? Não sei, mas se eu errar eu vou perder ponto. É como se fosse uma pequena aposta. E às vezes você sabe o conteúdo, você confia na sua resposta, mas o medo te impede de marcar e você perde ponto. E às vezes você corre o outro risco, que é sair marcando muito, acerta muito, mas também erra muitas questões e perde nota. O maior obstáculo diante do fator de correção é equilibrar o quanto que você marca com base na certeza que você tem de cada questão. E o treinamento tem que ser direcionado pensando nisso, porque o item do tipo A com o seu fator de correção é extremamente desafiador. Se você continuar abaixo aqui comigo, você vai ver que o item do tipo B não tem fator de correção. Olha, o item do tipo B é aquele de marcar o número, né? Você vai lá, faz a conta e marca. Olha, meu resultado, o senhor examinador, deu 042, deu 036. Você tem que marcar qual foi o número certinho. Ok, não tem fator de correção se você erra. Você não é penalizado quando você erra uma questão do tipo B. Claro, é muito difícil acertar no chute, né? Uma questão de certo e errado é 50% de chance de acertar no chute. Uma do tipo B é 1 em 1000. Mas de todo modo, você não perde nada se errar. Só para você ficar sabendo, tipo B não tem fator de correção. Em seguida, questão do tipo C. A questão de múltipla escolha, alternativa A, B, C ou D, possui o fator de correção, abre aspas, light. Você perde um pouquinho de ponto quando você erra. Não é essa regra 1 para 1.
Se você acerta uma questão do tipo C, você ganha tal pontuação e você perderia a mesma pontuação ao errar. Não é essa a regra, tá? É um critério mais light, mais tranquilo, só que sim, possui fator de correção para a questão do tipo C. E por fim, a questão discursiva. Não, na questão discursiva não há nenhum fator de correção para perder ponto. Você pode simplesmente não ganhar nada sem ser penalizado, ou então, daí sua nota só cresce. Ganhou um pouquinho, ganhou um pouco mais ou gabaritou a questão discursiva. São essas as possibilidades. Nunca será penalizado numa questão tipo B, nem numa questão tipo D. Fato. Agora, olha para a imagem de novo. Repara que nós temos ali um número, com fundo em amarelo, ao lado de cada tipo de item. Por exemplo, para o item do tipo A tem o número 1, para o item do tipo B, 2, C, 2, item tipo D, o número 3. O que de achas significa esse número? Bom, eu estou falando com você, meu querido aluno, sobre o peso de cada item no cálculo da nota. Porque você precisa refletir comigo. Você concorda que uma questão do tipo A é certo e errado, é super objetiva, você tem 50% de chance de acertar. É um pouco injusto, então, compará-la com uma questão do tipo B, que você tem mais trabalho para fazer, você tem que descobrir a resposta exata e você tem que assinalar aquela resposta. Se é injusto que elas tenham o mesmo valor, são aplicados, por consequência, pesos para valorizar um pouco mais essas outras questões. Então a questão do tipo B vale o dobro de uma questão do tipo A. A partir de agora, como a gente definiu 1 como o peso do item de certo e errado, todo o resto eu posso falar em comparação com o item de certo e errado, né? Um item do tipo C, múltipla escolha, também vale o dobro de um item de certo e errado. Por fim, um item do tipo D, questão discursiva, ela vale 3 questões de certo e errado, tá ali o número 3. Respira. Se nesse momento você está se perguntando, mas cara, como é que calcula isso? O que significa esse peso? Como que isso entra no cálculo da nota? Relaxa, meu pato. A gente vai chegar nesse tema quando nós falarmos sobre o cálculo do score bruto. E eu te vejo na próxima aula.